Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre Tite no Corinthians, fiel. Tite está aguardando a proposta do Corinthians, ele quer treinar o Corinthians. Vamos falar também que o Corinthians cogita já a possibilidade de manter Ramon Dias para 2025 e não podemos esquecer que o Luis Castro segue como plano A. Eu vou atualizar para vocês este cenário sobre quem será o próximo comandante técnico da equipe do Timão em 2025, tá? Vou explicar para vocês os prós e os contras de cada um e com quem o Corinthians está mais avançado, obviamente que é o Luis Castro, por que o Corinthians cogita o Tite, por que o Corinthians pode manter Ramon Dias. Vou explicar tudo para vocês nos mínimos detalhes aqui, combinado? Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada, além da satisfação de ajudar esse canal a crescer cada dia mais, fiel. Já passamos dos 33 mil inscritos, vamos lá, não paga nada, deixa seu like, nos ajude a crescer cada dia mais, combinado? Fiel, chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, porque eu já quero entrar aqui para vocês na história do Tite. Vamos começar com o Tite, tá? O Tite hoje, informação do canal do Corintianeiro, meu irmão. O Tite hoje dispensou a seleção da Arábia Saudita, ele deixou em stand-by porque ele tá esperando o Corinthians. O Tite hoje, fiel, ele quer treinar o time do Corinthians. Se o Corinthians fizer uma proposta hoje pro Tite, muito difícil que o Tite não aceite, tá? O Tite dispensou uma seleção porque ele quer treinar o Corinthians. Ele não descartou totalmente a proposta, ele deixou em stand-by porque ele está esperando só o Corinthians resolver essa situação de quem será o seu treinador. Se o Augusto Melo ligar pro Tite, fazer uma proposta pro treinador, ele será o treinador do Corinthians. Caso o Luis Castro não dê certo, já vou entrar aí no Luis Castro também, tá, fiel? Ah, corintianeiro, mas você é louco, cara, eu não gosto do Tite. O Tite traiu o Corinthians, fiel. Eu não sou louco, tá? Eu só trago as informações que me são passadas. Eu não tenho o poder de colocar treinador ou tirar treinador do Corinthians. Eu só passo a informação para vocês ficarem atualizados, combinado? Então o Tite passa a ser peso forte no Corinthians, fiel. O Tite ganhou muita força nessa última semana por conta dessa enrolação que o Luis Castro está enrolando o Corinthians e também tem a questão do Ramon Dias que eu vou explicar para vocês. Então, Luis Castro segue como plano A total do Corinthians, total. Se não der certo o Luis Castro, muito difícil o Tite não vir. E se não der certo nenhum dos dois, o Corinthians não vai no mercado e deve manter o Ramon Dias, tá? Qual é a situação do Luis Castro hoje, fiel? Este canal aqui que vos fala, esse canal do Corintianeiro, trouxe para vocês, na primeira informação que eu trouxe do Luis Castro, a fonte me informou, ele pediu 3 milhões de reais, Corintianeiro. Eu vim aqui e trouxe para vocês qual o valor, só vocês puxar no canal. Luis Castro quer 3 milhões de reais para trabalhar no Corinthians. E o Corinthians tinha até um acordo verbal com o treinador. Só que eles estão nesse imbróglio, estão brigando para o Luis Castro abaixar um pouco este valor, porque o Corinthians está analisando também que a sua folha salarial vai ficar muito alta. Hoje a folha salarial do Corinthians é a terceira maior folha salarial do Brasil, fiel, ou a segunda, perdendo aí só para o Flamengo. A gente tem Memphis Depay, 3 milhões, obviamente que é a patrocinadora Master que paga, mas temos Igor Coronado, 2 milhões, temos Yuri Alberto, 2 milhões, temos Garro, 800 mil, 700, coisa parecida assim, Pedro Raul, 800 mil, são muitos jogadores que ganham muito bem no Corinthians. O Fagner vai ganhar seu 1 milhão também, tá? Então são muitos jogadores com um salário muito bom que acarreta bastante, pesa bastante a folha salarial do Corinthians. Então ele tem que pensar muito bem em trazer o Luis Castro, a sua equipe técnica, por 3 milhões de reais. Até porque no Botafogo ele ganhava 2 milhões, tá, fiel? No Botafogo ele ganhava 2 milhões e mesmo assim ele deixou o Botafogo na metade do campeonato. Então você vê que é um cara que visa muita grana. Então, Corinthians tem que ser esperto nessa situação. Eu, corintianeiro, vou ser sincero, entre todos esses treinadores mencionados, eu sou muito mais o Luis Castro. Ah, corintianeiro, ele não ganhou título. Ah, cara, ele só treinou grandes equipes. Luis Castro, hoje no Corinthians, é um cara que tem características que joga com o time pra frente, um time totalmente organizado, ele tem fama de montar bons times, tá, fiel? Ele é um cara que gosta de trabalhar demais com a categoria de base. Então, hoje, todos esses treinadores mencionados, eu sou muito mais o Luis Castro que Ramon Dias e o próprio Tite, tá? A preferência do Corinthians, o plano A, o B e o C é o Luis Castro, tá? Caso não dê certo, o Corinthians vai aí negociar com ele, vai tentar chegar em um acordo mútuo que seja bom para ambos, mas se caso não der certo, aí o Tite entra na pauta para o Corinthians contratar o Tite, tá, fiel? Se caso não chegar a um acordo com o treinador Tite, aí sim o Ramon Dias
permanece no Corinthians para 2025. Só que tem um porém que vocês não sabem e eu vou contar aqui agora para vocês. O Ramon Dias, ele, inclusive a sua comissão técnica ganha um pouco mais de 1 milhão. Não é caro, tá, fiel? É uma comissão técnica boa e não é caro. E, inclusive o Ramon Dias, cara, ele foi contratado com um único objetivo: tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. Não deixar o Corinthians cair. O mesmo trabalho que ele fez no Vasco, onde ele não deixou o Vasco cair. Perdemos as Copas, tudo bem. Ele errou nas substituições, tudo bem. Só que ele está cumprindo o objetivo que foi pedido para ele. Ramon, estamos contratando você para não deixar o Corinthians cair. E ele está cumprindo muito bem esse objetivo em não deixar o Corinthians cair para a segunda divisão. E agora que vem o detalhe. O Corinthians hoje é 13º do Campeonato Brasileiro. E se o Corinthians com o Ramon Dias se classifica para a Libertadores? Porque matematicamente é muito possível. E se o Corinthians classifica para a pré-Libertadores? Que também matematicamente é muito possível, fiel. E se o Corinthians classifica para a Copa do Brasil? Como que você vai chegar no Ramon Dias e falar tchau? Cara, o cara chegou no Corinthians, o Corinthians estava na zona de rebaixamento. Ele está em 13º no campeonato, com possibilidades de Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Obviamente não dá para você disputar todas essas. Se você disputar Libertadores, você não disputa a Sul-Americana. Mas, fiel, ele pode classificar na Sul-Americana. Então, ele já está com bonificações, porque o objetivo está sendo cumprido. Se ele conseguir colocar o time para classificar para Copas, aí o Corinthians, obviamente, que vai ficar uma situação muito constrangedora ele demitiu o Ramon Dias. E foi com esse intuito, foi com esse pensamento que eu perguntei para as pessoas que trabalham com o Corinthians, pelo menos com as pessoas que trabalham comigo também. Desculpa, fiel. E foi muito bem claro. Corintianeiro, hoje o Corinthians tem o plano A, o Luiz Castro, como eu falei para vocês. O plano B, o Tite, não gostei. Se não der certo os dois, e é possível não der certo os dois também, tá, fiel? Pode aí não chegar a um acordo financeiro, o Tite na sua loucura aí, né? Porque informação é informação. Dispensa o Corinthians uma quarta vez, aí o Ramon Dias deve permanecer. Só que, cara, seria uma situação muito chata, um cenário muito desagradável, o Corinthians classificar para uma Libertadores e o Corinthians dispensar o Ramon Dias, porque o trabalho dele sai de um trabalho mediano para um trabalho bom, porque não é fácil você pegar um time na zona de rebaixamento, sem pré-temporada, com o carro andando, bonde andando, grupo rachado, porque tem gente que não gosta da metodologia de trabalho dele, que é o Fagner, para ganhar 1 milhão de reais por mês, cara, eu trabalhava do jeito que ele quisesse dentro de campo, se é campo extensível ou campo pequeno. Então, jogador reclamando de barriga cheia, né, fiel? Então, cara, o Corinthians ficaria uma situação muito constrangedora demitir o Ramon Dias, porque o trabalho dele vai passar a ser muito bom, cara. Porque ele pegou o Corinthians na zona da degola, pegou o Corinthians numa situação totalmente delicada. Óbvio que os outros treinadores que passaram pelo Corinthians não tiveram um time igual tem hoje, porque o Corinthians aí na segunda janela contratou bastante jogadores. Alex Santana, André Ramalho, chegou Memphis Depay. O Corinthians se reforçou, mas mesmo assim, ele fez o Corinthians jogar. Quando ele chegou no Corinthians, ele já fez esse time andar, com a formação de 3 zagueiros, com aí o Losango no meio campo também, que é outro esquema tático que ele põe no Corinthians. Então, é um treinador que tem os seus méritos, não podemos negar. E o Yuri Alberto, ele renasceu o Yuri Alberto do futebol. Isso é sem sombra de dúvidas. O Yuri Alberto estava lá de centroavante sem fazer nada. O West Ham ia levar ele, quem segurou foi o Ramon Dias. E quem pôs ele para jogar nas extremidades do campo, nas pontas, foi o Ramon Dias, que hoje o Yuri Alberto é um dos nossos principais atacantes. É o nosso principal atacante, fazendo gols todos os jogos, fiel. Então o Ramon Dias, ele tem muitos seus méritos sim, e é informação. Eu não estou opinando aqui para vocês, eu estou dando informação. Corinthians cogita já permanecer com o Ramon Dias também, tá? Então se ele não conseguir abaixar a pedida salarial com o Luiz Castro, se der imbróglio com o Tite, Ramon Dias permanece no Corinthians. Aí o Corinthians não vai procurar outra opção. Renato Gaúcho, um treinador estrangeiro, Pedro Caixinha, o Corinthians não procura outra opção. Aí ele vai manter o Ramon Dias. Só que tem esse abre parênteses que eu falei para você, que eu vou deixar aí para vocês comentar, porque eu tô doido para responder o comentário de vocês. E se o Ramon Dias classificar para Libertadores, Corinthians, vocês vai demitir o Ramon? Eu acredito que não, tá, fiel? Então, há muita chance do Ramon Dias permanecer no Corinthians e até lá o Corinthians tem tempo. O Corinthians também não precisa acelerar o tempo, não precisa aí sair pagando 3 milhões para qualquer pedida. Ah, Tite, quanto você quer ganhar? Ah, 3 milhões e meio, toma. Não é assim. O Corinthians tem tempo. Vamos esperar acabar o Campeonato Brasileiro para a gente já começar a pensar no treinador do ano que vem. Se outro clube quiser contratar o Luiz Castro e o Corinthians perder, tudo bem. Luiz Castro é bom, mas não vale 3 milhões, cara. 3 milhões é muita grana, tá?
muita grana. O Tite vai ser uns 2 milhões e pouco, e o Ramon Dias, entre eles, é o preço mais baixo, e é um cara que o trabalho dele até pouco dia estava em baixa, e agora o trabalho dele já é bom, com possibilidades de classificação para a Libertadores da América e Copa do Brasil. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal do Corintianeiro. De tarde tem mais vídeo. Meu muito obrigado e vai Corinthians!